Boa noite, queridos alunos e alunas, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Bem-vindos à nossa aula 11 da Escola Paroquial da Fé. Hoje, rezando, celebrando, estudando a Eucaristia. Desta forma, concluindo os nossos estudos sobre os sacramentos da iniciação à vida cristã dentro do universo dos sacramentos, de como celebramos a nossa fé. Quero saudar com alegria todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Vejo até alguns que já colocaram boa noite. Magali, o Adair, a Nirce, o Alaor, Marinês, Clair, a Rosaura, a Dirce, Maria Ilona. Que legal ter a sintonia de todos vocês aí. Belinha. Belinha já estava preocupada que tinha começado a aula. Não começou ainda, Belinha. Vai começar agora, né? Enfim, todos vocês que estão junto conosco, cada um da sua residência, mas em profunda sintonia, hoje nós vamos estudar o sacramento da comunhão, o sacramento que nos faz igreja. Então procurem já, para poderem acompanhar a nossa aula, a página 123 do YouCat, e juntos para entrarmos na dinâmica deste estudo, sempre lembro, a gente faz um estudo de fé de joelhos, como diz o Papa João Paulo II, sempre de forma orante. Tragam a fé junto na hora da aula, porque é justamente esta fé que nós vamos estudar, mas ela precisa ser vivida. Lex orandi, lex credendi. Rezamos a lei, a fé que vivemos. Então, sugiro para vocês acompanharem comigo um canto bonito que nós temos sobre a comunhão que nós temos presente na nossa caminhada de fé. E quantas vezes já celebramos na hora que estamos para receber o sacramento da Eucaristia no nosso coração. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Neste belíssimo canto que acompanha a procissão da comunhão durante a missa, vai se falando sobre algumas realidades profundas e essenciais da Eucaristia que agora nós queremos estudar. Então, onde é que vamos partir o nosso estudo? Do conceito de Eucaristia. Página 123, Eucaristia vem do grego e significa ação de graças. É um termo que foi usado para a oração que acontecia dentro da comunidade de fé e que precedia a partilha do pão. O momento eucarístico, a Eucaristia, sempre foi a celebração que uniu o povo de Deus. E o termo Eucaristia veio justamente trazer presente aquela oração de gratidão, de ação de graças a Deus por tudo que nós recebemos dele, recordando a história da salvação, recordando os fatos da nossa vida, e que os cristãos faziam se dirigindo a Deus antes da fração do pão. Hoje nós chamamos de Eucaristia toda a celebração, envolvendo o sacramento do pão e do vinho, que são o corpo e o sangue de Cristo, a refeição que é o cume e o ápice, a fonte de toda a nossa caminhada de fé. O que é a Sagrada Eucaristia? Número 208. Conceito importante para nós estudarmos. Vamos ler juntos. A Sagrada Eucaristia é o sacramento em que Jesus Cristo entrega o seu corpo e o seu sangue, entrega a si mesmo, por nós, para que também nos entreguemos a Ele em amor e nos unamos a Ele na Sagrada Comunhão. Assim, nos ligamos ao corpo único de Cristo, a Igreja. Dentro desse conceito existem duas palavras-chave que, se vocês quiserem, podem sublinhar aí. Em primeiro lugar, a Eucaristia é entrega. Alguém está se entregando para nós. Alguém se entregou por nós. A minha vida não é tirada. Eu a dou, diz Jesus.
E foi o conceder a sua vida que nos trouxe a salvação. Ao celebrarmos a entrega de Jesus à humanidade, ao recordarmos o sacramento, que é o próprio Cristo, o sacramento da presença de Deus no meio de nós, que padeceu e morreu por nossa causa, e ressuscitou porque vive eternamente, neste memorial nós nos sintonizamos na forma mais profunda com Deus. E por isso a outra palavra, além de entrega, é comunhão. Podem sublinhar, porque esta palavra é chave. No sacramento da Eucaristia, fazendo a memória da entrega de Jesus e vivendo esta entrega que está sendo atualizada quando a comunidade se reúne em oração, nós nos sintonizamos com a forma mais profunda que existe. Comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com a igreja, porque no momento da Eucaristia a igreja se forma. Depois nós vamos ver um conceito belíssimo que fala o que é a igreja, senão o povo que se une, o povo que é unido pela Eucaristia. Nós nos ligamos a esse corpo de Cristo que hoje vive, que é a igreja, e nós vivemos essa comunhão com Deus e com os irmãos. É um conceito belíssimo que vai sendo explicado depois como sendo o misterioso centro de todos os outros sacramentos, especialmente os de iniciação, mas todos os sacramentos giram em torno da Eucaristia, porque ela alimenta semanalmente, no ritmo que nós temos, a nossa profunda comunhão com Deus. É fonte e centro de toda a vida cristã. E quando nós comemos este pão que foi partido em comunidade, nós nos unimos ao amor de Jesus. O amor que foi capaz de acontecer a entrega no madeiro da cruz. O amor que foi capaz de entregar a última gota de sangue pela salvação da humanidade. E por isso, muitas vezes, as pessoas questionam, padre, por que a missa não pode ser diferente? Não deveria ser mais atrativa? Vocês deveriam torná-la um pouco mais show, mais... Nós não inventamos este rito. O padre não tem essa liberdade de querer inventar como é que tem que ser a Eucaristia. Porque quem fez a primeira Eucaristia, quem celebrou a primeira Eucaristia, foi Jesus Cristo. E ele pediu que nós fizéssemos isto em memória dele. Celebrar da maneira como celebramos. Escutando a palavra, trazendo a nossa vida diante do altar, rendendo ação de graças a Deus, partindo o pão. Então, é um conceito belíssimo para a gente entender o fundamento do que a Eucaristia significa e por que ela é assim. No 209, se recorda, quando foi instituído este sacramento? Na Santa Ceia. Lembrem que Jesus sempre diz isto, façam isto em memória de mim. Para me trazerem presente nesse mundo, façam isto. Celebrem a Eucaristia. Elevem a ação de graças a Deus com o pão e o vinho que vocês recebem e partam entre vocês que ali eu vou estar. Ali eu vou me fazer presente. Então, desde a última ceia, a Eucaristia tem estes fundamentos que precisam ser observados. E de que forma Jesus Cristo instituiu a Eucaristia? Vamos acompanhar o número 210. Uma narrativa de São Paulo, na primeira carta a Coríntios, capítulo 11, que vai nos recordar de quão antigo já é este rito e que permanece essencialmente o mesmo. Paulo diz, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Não são exatamente as mesmas palavras que os padres hoje usam para celebrar a Eucaristia também nas nossas comunidades? E Paulo, já lá na década de 50, de 60, quando escreve essa carta para os Coríntios, ele já diz que ele recebeu dos cristãos que já viviam este sacramento imediatamente depois da presença de Jesus.
Ele recebeu, ele transmite. Nós recebemos o que nós estamos fazendo hoje, nos preparando para transmitir. Transmitir esta verdade perene que vale para todos os tempos. Comunhão com Cristo, Eucaristia. Da mesma forma como Paulo fez, hoje a igreja também é provocada a levar para a eternidade este sacramento de salvação. Quão importante é a Eucaristia para a igreja? Isto aqui é fantástico. Não olhem as letras grifadas, mas as letras em sinal normal. Aí no Somos Igreja, no 211. Vamos ler juntos. Somos igreja não porque pagamos o culto ou a côngrua, que seria o dízimo, porque nos damos bem ou porque nos deparamos casualmente numa comunidade, mas porque na Eucaristia recebemos o corpo de Cristo e somos transformados sempre de novo no corpo de Cristo. Recebemos o corpo de Cristo e nos transformamos no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isto, a Eucaristia faz a igreja. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. O que é a igreja, senão a comunhão do corpo que foi formado por Cristo? A Eucaristia tem este poder. Ela constrói, ela faz a igreja. O que nos faz ser participantes da igreja, senão o vínculo com Cristo que se dá para nós na Eucaristia? Depois do 212 em diante, nós vamos estudar até alguns conceitos, designações, que são bem interessantes e que valorizam tantas dimensões que este sacramento tem na nossa vida. Chama atenção, ali vocês vão ter para cada parágrafo uma explicação de alguma determinada dimensão do sacramento da Eucaristia. Ceia do Senhor. Ela continua a ser a única ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos. Simultaneamente, a antecipação da ceia eterna que vamos viver com Cristo, o corpo dos redimidos. Como foi tão bem lembrado pelo padre Eduardo Haas, ontem à noite no nosso ensaio de cantos diocesano, a Eucaristia é uma antecipação daquela ceia que nós vamos ver onde Cristo está preparando uma mesa para a nossa eternidade. Lembramos também do termo fração do pão, o banquete que Jesus usou para tornar eterno esse sinal da sua presença foi um banquete de partilha. Jesus parte o pão e o dá, o entrega. Nos lembra que a Eucaristia é o sacramento da partilha. Nos diz que a igreja só funciona quando ela partilha os seus bens. Partir o pão é a gente também, como corpo, se dar para o mundo inteiro. Assembleia Eucarística, Assembleia de Ação de Graças, Assembleia que se reúne para agradecer e louvar a Deus por tudo que recebe. Memorial da Paixão, Morte e Ressurreição, porque nós temos que nos dar conta que nós vamos sempre nos recordar na missa do que Cristo foi capaz por amor e do que Ele nos provoca a sermos por amor. Chamamos de Santos Mistérios, Divina Liturgia, Sagrada Comunhão. E que elementos pertencem necessariamente à Santa Missa? O que precisamos para ter necessariamente uma Santa Missa? 2 termos essenciais. Isso aqui é uma recapitulação para a maioria, eu sei. Mas é bom retomar. O que precisamos? Celebrar a palavra e celebrar a Eucaristia, em sentido estrito. O que significa isso? Sempre quando tivermos uma missa, devemos ter um momento em que o povo se senta para acolher a palavra, ouvir, meditar e atualizar. É necessário que a palavra se torne viva, que seja ouvida e assimilada pelo povo. E depois da palavra, o grande rito do louvor, da ação de graças a Deus, da ação, da fração do pão e do partir e o entregar ao povo. São duas dinâmicas, liturgia da palavra, liturgia eucarística. Como é organizada a missa? O que precisa ter a missa? Como é que ela está montada hoje? Se vocês têm presente como é que está montado o nosso folheto eucarístico, que ainda nos orienta na nossa dinâmica, vocês vão ver exatamente esses passos que nós vamos recapitular agora, para saber como é que está montada uma celebração. É bom a gente tornar isto consciente.
Existe um rito determinado e que deve ser bem vivenciado dinâmica por dinâmica. Como é que funciona? Número 214. A Santa Missa começa com a reunião dos crentes e com a entrada do sacerdote e dos ministros do altar. Enquanto o povo vai se reunindo, o corpo vai sendo criado. E com o sacerdote entrando e os ministros ao altar, naquele momento se dá aquela procissão do povo de Deus que vai ao encontro do Senhor. Após a saudação, faz-se a confissão geral, o ato penitencial, que culmina na canção, na oração do Kyrie. Senhor, tende piedade de nós. Kyrie eleison. Nos domingos, exceto no Advento e na Quaresma, nas festas, canta-se o Dice o Glória, em grandes festas ou nos domingos. Senão, o Glória é omitido. A oração da coleta introduz uma ou duas leituras do Antigo ou do Novo Testamento. Antes do Evangelho tem lugar a sua aclamação, cantando Aleluia. E depois de anunciar o Evangelho, o sacerdote ou diácono faz uma reflexão, a homilia, especialmente nos domingos e nos dias solenes. Muitas vezes, o rito não exige uma homilia nas missas semanais, nas missas que nós temos durante o dia a dia. E muitas vezes, alguns de vocês eu sei que participam oportunamente, como agora ainda na Missa da Saúde, o Padre Lucas oportunizou junto com a comunidade aqui, né? Nas missas durante a semana, nem sempre é recomendado para o padre fazer uma pregação. A gente consegue estar em sintonia com Deus, mesmo sem o padre trazer uma orientação. Agora, nas festas e nos domingos, sempre uma orientação para explicar, para orientar, para atualizar a palavra. E aqui eu gostaria de recordar uma orientação que o Papa Bento XVI sempre dá. Na pregação, o que o padre faz? Ele traz 2 livros na mão. Ele traz a Bíblia e traz o jornal. Ele usa essa imagem para dizer que ele traz presente e liga a realidade de hoje com aquilo que Jesus transmitiu para a sua realidade da época, onde ele apresentou os valores que valem para a vida inteira, mas que precisam ser atualizados. Então, este é o trabalho do Papa na homilia, que não é uma pregação. A homilia deve ser uma conversa familiar. Por isso, homilia, uma pregação é diferente. Como a gente diz, às vezes, o padre pregou hoje, né? O padre deu uma catequese. A homilia deve ser uma conversa familiar sobre aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós escutamos na Sagrada Palavra. Igualmente, nesses dias, a comunidade, nos domingos e festas, reza-se o creio e seguem-se as orações de intercessão. A segunda parte da Santa Missa começa com a preparação dos dons, apresentando as ofertas do pão e do vinho, levando ao altar, e é rematada com a oração sobre as oferendas. O zênite da celebração, olha que termo bonito, né? É a oração eucarística, que é introduzida pelo prefácio e pelo santo. Vejam, às vezes tem certos cristãos que a gente acompanha na Santa Missa, que é aquela hora do apagão, naquela hora eles desligam. Ai, padre, porque é muita falação, né? Mas aquela falação que existe do padre, tem até os coroinhas que às vezes dizem: ai, padre, por que o senhor fala tanto naquela hora? É só o senhor falando. É porque nas palavras que o padre eleva para Deus se encontra ali a grande oração de agradecimento, de louvor, de ação de graças a Deus, que deu o nome Eucaristia para o conjunto da celebração. Por isso é tão importante a gente meditar, deixar entrar nos nossos ouvidos, e dos ouvidos partir para o coração todas essas palavras que são palavras de louvor, de rendição de graças, de reconhecimento do povo que vai até essa assembleia, e perceber que em tudo que Cristo fez, especialmente naquilo que estamos celebrando naquela Santa Missa, foram coisas que nos ajudaram a compreender o amor de Deus e a salvação. Então, os dons do pão e do vinho são convertidos no corpo e no sangue de Cristo. A oração eucarística desemboca na doxologia, que é quando a gente leva por Cristo, com Cristo e em Cristo tudo que estamos celebrando, e faz a ponte para a oração do Senhor, Pai Nosso. Segue-se a oração da paz, o Agnus Dei, Cordeiro de Deus, que é cantado
acompanhando a fração do pão, e a oferta dos dons sagrados aos crentes, o que em regra acontece apenas com o corpo de Cristo. Pode-se também entregar o sangue de Cristo? Pode, mas funcionalmente se trabalha geralmente com a comunhão apenas com o corpo. E oportunamente deveria se oportunizar na comunidade também, pelo menos por intenção, as pessoas também receberem o sangue de Cristo. Ele não é exclusivamente do padre, o cálice. As pessoas até podem... E tem, inclusive, se vocês notam nos casamentos, geralmente, dentro da missa, o padre dá o corpo e o sangue para os noivos. Justamente porque eles participam de um momento tão sublime, que é esse momento de comunhão com Deus e a comunhão que eles estão vivendo sacramentalmente. E vejam só, a Santa Missa termina com um tempo de silêncio, depois da comunhão, aquele momento da gente degustar aquela situação de estar com Deus, de ter recentemente acolhido o próprio sacramento da presença de Deus conosco. Uma ação de graças, uma oração pós-comunhão e a bênção pelo sacerdote. Claro que aqui não aparece o que oportunamente também o padre faz, que é dar os avisos da organização da vida comunitária, que devem ser dados logo depois da ação de graças, porque depois, quando as pessoas viverem a missão, vão estar vivendo a missão movidas pela missa. Por que a gente chama de missa? Depois vai aparecer aí, né? Porque vem do ite missa est, que era o envio que o padre dava em latim para as pessoas: ide em paz e o Senhor nos acompanhe. Ide, vocês estão enviados e a missão de vocês agora continua. E depois a gente no Yucat apresenta-se os hinos da maneira como devem ser cantados: o Kyrie, o Glória, o Santo e o Agnus Dei. São ritos fixos e deveriam ser sempre seguidos estas orações próprias que aparecem aí. Vejam, dentro dos conceitos legais que tem ali, vai se conceituar nas páginas ao redor o que significa consagração, comunhão, Kyrie eleison. Não posso explicar tudo agora, senão nós vamos terminar essa aula hoje. Glória, aleluia, homilia, santo, transubstanciação. Eu gostaria especialmente de olhar 2 conceitos para a gente olhar, mas depois vocês podem estudar em casa, porque cada conceito ajuda a gente a entender o que significa aleluia, por exemplo. Glória, louvai ao Senhor. Então, ali vai ter a explicação. Homilia, falar a alguém, abordá-lo no mesmo nível, falar às pessoas com humanidade. Fazer uma homilia é uma conversa coloquial entre irmãos, entre iguais. O padre não é alguém diferente. Por que o padre apenas fala na hora da homilia? Muitas vezes, até em missas com menos gente na Assembleia, já tivemos a oportunidade de até fazer partilhas, conversas naquela hora. Claro, tem que ser uma comunidade seleta, porque se a gente fizesse uma missa de fim de semana, a missa não termina mais, ela não tem andamento. Então o padre fala porque é uma pessoa preparada para tal, ele deve ter estudado filosofia, especialmente a teologia, os livros sagrados, e ele, por ser a pessoa que preside a comunidade, ele é orientado para conduzir uma reflexão e orientar o pensamento, a meditação do povo da palavra de Deus. Às vezes é um desafio bastante grande para o padre, tanto que quando a palavra às vezes é muito direta, muitas vezes o padre nem precisaria pregar, porque a própria assimilação da leitura da palavra já ajuda as pessoas a internalizar isto, toda a verdade que foi meditada, para dar corpo à nossa vivência de cristãos no mundo. Essa é a jogada. A homilia é outra palavra para a pregação, e a missão é anunciar a boa nova, estimulando os crentes a conhecer e assumir as consequências de sermos de Cristo. Transubstanciação é o conceito, como aparece ali na página 129, que a igreja explica como Jesus pode estar presente sobre as espécies do pão e do vinho. Quando as substâncias do pão e do vinho são mudadas no corpo e no sangue de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo através das palavras da consagração.
permanece inalterável o seu aspecto exterior, mas Jesus Cristo está realmente presente, mesmo que de forma invisível e oculta, naquilo que parece ser pão e vinho, enquanto se conservarem as características dessas duas espécies. Parece pão, mas é seu corpo. Parece vinho, mas é seu sangue. A transubstanciação significa que naquilo que nós enxergamos, tocamos, sentimos o gosto como substância de pão e vinho, se revela a natureza de um Cristo que está presente de forma real naquele momento. Lá na página 130, no início da página, a afirmação de que modo está presente Cristo quando a Eucaristia é celebrada, a presença de Cristo é real. Ele está de fato ali, no pão e no vinho. E quem dirige a celebração eucarística, no número anterior, 215, nos orienta. É o próprio Cristo. Quem dirige a celebração é o Cristo, representado pelo bispo ou o presbítero, que seria o sacerdote, que conduz do altar a celebração in persona Christi Capitis, que significa na pessoa de Cristo, que é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Então, o padre, naquele momento, conduz a comunidade na pessoa de Jesus Cristo. Mas quem conduz a celebração, quem preside a assembleia, é o próprio Cristo. É a sua missão pela consagração, de conduzir o povo neste momento de celebrar o grande mistério da fé. E aqui tem um termo lindíssimo. Talvez o número mais bacana que a gente vai estudar hoje de noite é o número 217. O que acontece com a igreja quando ela celebra a Eucaristia? Sempre que a igreja celebra a Eucaristia, ela encontra-se diante da fonte que brota renovadamente. Na medida em que a igreja come o corpo de Cristo, torna-se corpo de Cristo. É a metáfora da igreja. Ao recebermos o corpo de Cristo, nos tornamos, como igreja, o corpo de Cristo. Na imolação de Cristo que se ofereceu a nós em corpo e alma, há espaço para toda a nossa vida. E por isso nós trazemos para o altar o nosso trabalho, o nosso sofrimento, as nossas alegrias. Tudo encontra sentido, encontra seu lugar no sacrifício de Jesus Cristo. Cristo consegue unir tudo e todos naquele momento. Quando nos apresentamos integralmente diante de Deus na Eucaristia, Ele vai nos transformando. Agradamos a Deus e somos para os outros como um pão bom e nutritivo. E que diferença faz um cristão neste mundo louco que nós estamos vivendo, gente? Como é legal encontrar neste tempo de pandemia, de agitação, de tantas ideologias, de quase nenhuma união entre as pessoas, de individualismo, de uma procura louca pelo prazer, pelo hedonismo que nós estamos vivendo. Como é legal encontrar no meio dessa sociedade que vivemos tantos e tantas cristãs e cristãos que são equilibrados, tocados pelo amor de Deus, procuram na Eucaristia a força para serem de fato uma luz. Alguém que alimenta as outras pessoas que estão vivendo a sua vida neste mundo louco. Gente, às vezes as pessoas dizem, padre, não consigo mais trazer meus filhos para a missa, meus netos. Mas se a gente vai olhar a vida daquela família, quem é o esteio de toda aquela família, senão aquele que se alimenta do próprio Cristo? Quem é que consegue ser o equilíbrio? Quem é que é procurado dentro da família quando a coisa não vai bem? É aquele que vive como Jesus Cristo viveu. E para ser um cristão neste mundo louco, a gente precisa de Cristo. Precisa se alimentar deste corpo de Cristo. Precisa estar em comunhão com todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Então a Eucaristia é esta beleza que nós estudamos.
Olha lá na página 131. Na verdade, a igreja é o que de forma misteriosa surge no altar diariamente. Deus entrega-se por cada um de nós e quer transformar-nos mediante a comunhão com Ele. Sendo transformados, devemos transformar o mundo. O que a igreja é para além disso é completamente secundário. Sublinhem esta frase, gente. O que a igreja é para além disto. O que é isto? Né? Esta comunhão que se cria no altar diariamente, onde Deus se entrega por nós e nos torna a comunhão com Ele. O que é além disto é secundário. E vocês podem notar, para quem muitas vezes bate contra a igreja, é porque fica se amarrando naquilo que é secundário, mas não entende aquilo que é o essencial. A igreja é o corpo de Cristo, que o próprio Cristo, que dá o seu corpo, alimenta e une. Isto é a igreja. A igreja é este entorno de Cristo. É aquilo que brota do altar, esta comunhão entre as pessoas, essa essência que faz a gente ver cada um no seu recanto, na sua família, no seu trabalho, na sua missão, mas profundamente em sintonia com o povo, que é o corpo místico de Cristo, a igreja. É o povo que se alimenta do corpo e sangue de Cristo e torna o Cristo vivo e presente no meio do mundo. Então, quando batem na igreja, procuram às vezes dizer a igreja é isto, a igreja é aquilo, tem esta ideologia, a igreja é direita, a igreja é esquerda, a igreja está para cima, a igreja está para baixo, a igreja é homofóbica, a igreja não sei o que mais. Gente, né? A igreja aposta nesse, a igreja toda vota nisso aqui. Isto não é a essência da igreja, e por isso que a igreja continua unida. No meio de tanta coisa que às vezes bagunça e mistura as pessoas, a igreja continua unida 2000 anos depois de Jesus Cristo, porque nós temos a Eucaristia que nos une. E quando a Eucaristia abastece o cristão, ele faz o cristão estar ligado à igreja, e este não bate contra esse povo. Um bom cristão não bate contra o corpo de Cristo. Olha, nós vamos adiante nesse estudo, hoje vai ser muito legal, gente. No 218, diz como devemos venerar corretamente o Senhor presente no pão e no vinho. Então, qual é a nossa postura diante da Eucaristia? Dois verbos que são bem legais aqui que vale a pena a gente sublinhar. Devemos guardar os dons sagrados, encontre nas palavras grifadas. A palavra guardar, sublinha. Devemos guardar com carinho, com elevada veneração. Por isso a igreja capricha quando constrói um sacrário, encontra um lugar especial dentro do templo para isto, porque lá vai estar o sacramento que nos une. E além de guardá-lo e cuidá-lo com toda a devoção, nós devemos também adorar o nosso Senhor e Redentor presente no Santíssimo Sacramento. É por isso que a gente vê tantas pessoas indo às igrejas que estão abertas, e mesmo fora da celebração, chegam, fazem a genuflexão, um sinal de adoração e respeito. Para quem a gente dobra o joelho? Só para Deus. Mas quando Deus está presente, todos os joelhos se dobram. Por isso, quando a gente entra numa igreja, caso a gente puder, claro, as pessoas idosas que têm às vezes problema no joelho e tudo, a gente entende. Mas quem pode que dobre o seu joelho. Porque está visitando o Santíssimo Sacramento, que está presente naquele templo. Está guardado e a igreja deve preservar o sacramento e deve também adorá-lo, com todo respeito, encontrando nele a fonte. Encontrando nele alguém que chama a gente para conversa com ele, para a reza, que faz tão bem. Eu fico muito contente quando eu vejo assim que na nossa igreja matriz, especialmente, onde a gente consegue mais acompanhar, as pessoas procuram a oração. E se encontram, de fato, na presença de Deus, quando adoram o Santíssimo Sacramento e quando abrem a conversa, a sua vida, direto para Ele. Quem realmente segue Cristo reconhece-o também certamente nos mais pobres e serve-o neles. Além disso, encontrará também tempo para permanecer no silêncio da adoração, diante do sacrário, oferecendo seu amor ao Senhor Eucarístico. O que a gente tem que falar quando a gente está na frente do Senhor?
Não é o que a gente tem que falar. A gente fala o que o coração está precisando falar. E dar o amor é abrir o coração, gente. Abre o coração para Deus. Tem muita gente hoje que está conversando muito consigo mesmo. E está conversando pouco com Deus. Experimenta quando você não está legal. Conversa menos contigo mesmo. Para não colocar minhoca demais na cabeça. Conversa com Deus. É bom a gente se encontrar consigo mesmo. Ter noção de si também. Mas ainda é mais importante a gente saber que Deus está sempre nos acompanhando. Conversa com Deus. Abre o jogo para Deus. Fala da tua vida para Ele, especialmente quando estás na igreja. Quando procuras a igreja. Quando vens para a missa, reserva um tempo para estar antes. Para já criar essa sintonia com Deus e falar com Ele. Para que na hora que a gente fizer a celebração de ação de graça, de ouvir a palavra e louvar a Deus, tu já tenhas a tua sintonia com Deus, porque tu abriu o teu coração para Ele, tu vai sentir como o coração dele está perto de ti. E aqui, gente, 219, agora vamos para as coisas bem práticas. Com que frequência deve um cristão católico participar da celebração eucarística? O compromisso é ir à Santa Missa todos os domingos e festas de guarda. Quem realmente procura amizade com Jesus aceita sempre que pode o convite pessoal de Jesus para vir à ceia. Então, compromisso. Isso não se negocia. Todos os domingos e nos dias de festa de guarda. Porque é Deus que nos chama, vem estar comigo. Mas a orientação mais bonita vem depois. Procure lá no pé da página 131. Na verdade, a obrigação de ir à missa é para um bom cristão uma expressão tão inadequada como a obrigação de dar um beijo para quem está realmente apaixonado. Quantas vezes um apaixonado deve beijar a sua apaixonada por mês? Não se fala em obrigação. Isso não se faz por obrigação. Isso se faz por amor. Isso se faz espontaneamente. E é tão legal quanto mais as pessoas criam a sintonia, criam essa entrega com Deus, como isso se torna natural cada vez mais. E é impossível pensar como é que vai criar sintonia com Deus se não tem frequência com Deus. As duas coisas andam juntas. Quer estreitar uma amizade? Esteja mais tempo com o seu amigo. Abra mais o seu coração para o seu amigo. Crie mais confiança nele. Especialmente neste que merece toda a confiança. Para um bom cristão, como a gente vê depois na página 132, o coração do domingo é a missa. Eu já não consigo mais pensar um fim de semana sem ir para a missa. Isso às vezes é interessante, gente, quando a gente vai para as férias, os padres, né? E aí as pessoas perguntam, padre, né? Nas férias vocês estão rezando missa todos os anos, às vezes todo dia, 3, 4, às vezes num dia só. Aí nas férias vocês estão de boa. Ah, não, gente. Mesmo que a gente está de férias, chega o domingo, né, que a gente quer estar, se não na presença de Deus. Se sentir em comunhão com a comunidade. Isso é automático. É espontâneo. Como eu sinto que é para muitos de vocês. E para outros tantos ainda eu tenho certeza que faz falta. Porque nem tudo se explica. Não precisa explicar todo o sentido da missa. Muitas pessoas vão procurar para entender melhor. Mas estar com Cristo, existe um outro momento mais sublime na semana do que na missa. Naquela hora eu sou dele. Eu sou do povo dele. E eu deixo ele me trabalhar. Ou às vezes todos os limites que às vezes uma missa pode ter. Ah, mas o padre está atrapalhado hoje. Ah, mas os cantos até estão desafinados. Não dá para querer. Ah, o horário não me ajuda, né? Gente, só reserva aquele tempo para estar com Deus. E Ele faz o resto. Ele faz. É incrível. Como me posso preparar para receber a Sagrada Eucaristia? Quem quer receber a Eucaristia tem que ser católico. E se tiver consciência de algum pecado, deve previamente confessar-se. Pecado grave, nos orienta 220. Porque antes de se aproximar do altar, nas palavras de Jesus, a gente deve se reconciliar com o próximo.
Aqui é interessante duas recomendações bem práticas que o 220 nos dá. É que antigamente se pedia pelo menos 3 horas de jejum eucarístico. Muitos de vocês se lembram, né? Que deixavam de comer na noite anterior para poder receber a Eucaristia de forma limpa, preparada, né? Hoje a igreja pede, recomenda pelo menos 1 hora de jejum. 1 hora de jejum eucarístico. Né? Uns falam antes de receber a Eucaristia, outros 1 hora antes da celebração. Mas é legal a gente ter essa consciência. Eu vou me preparar para a missa, então eu vou me deixar preparado. 1 hora antes da missa, eu não vou comer. Não quer dizer que se comer ou se tomar um gole d'água, que vai para o inferno por causa disso, gente. Né? Não vamos ter escrúpulos. Mas é uma dinâmica para a gente se preparar para a missa. E aqui outra recomendação que o 220 dá é que um sinal de reverência bonito é um vestuário seleto e belo. Nas nossas palavras do nosso povo aqui, usar uma roupa de missa, uma roupa de domingo, ajuda a gente a criar a reverência para poder louvar o Senhor. Eu vou colocar uma roupa diferente para o Senhor me ver mais bonito. Não é o que a gente faz quando a gente está numa conquista, quando a gente está se aproximando de alguém que a gente gosta muito, quando a gente quer que as pessoas gostem mais da gente. Então, isso é digno também. É uma experiência muito prática e muito bonita a gente pensar. Eu vou 1 hora antes da missa. Não vou procurar um alimento corporal, porque eu vou me preparar para o grande alimento espiritual. E também eu vou fazer um rendezvous, como diz aqui, vou fazer uma reverência a Deus e vou escolher uma roupa bonita, vou tomar meu banho. Não quer dizer que se você estiver, de repente, numa praia e estiver lá de chinelo, você não pode ir na missa? Claro que pode. Deus vai gostar de te encontrar sempre. Sempre gosta de ver seus filhos e filhas. Mas quando puderes, te prepara para este encontro. Com capricho, com gosto, para Ele. Tu vais encontrar quem mais te ama. E com quem mais tu deves desejar o amor. Que é o amor do Senhor. No 221, recapitulamos que a Eucaristia, cada comunhão sagrada, liga-nos mais profundamente a Cristo, renova os dons que temos e ainda fortalece-nos no combate contra o pecado. Isso é verdade, gente. Na missa, depois de uma missa, a gente sai mais forte, sai mais sereno, sai mais convicto. E até é bom por isso, pelo menos uma vez por semana, a gente renovar de novo essa força. Porque depois de uma semana de peleia, ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo, é bom a gente de novo encontrar a fonte. Se abastecer de novo. A gente apresentar para Deus toda a luta que nós vivemos. E de pedir para Ele a sua força, a sua presença, a sua graça. No 222, nós estamos chegando já na finaleira da nossa aula, nós encontramos um terreno bastante espinhoso para a nossa conversa. A Sagrada Comunhão é a expressão da unidade do corpo de Cristo. A Igreja Católica pertence a quem está batizado nela, partilha da sua fé e vive em união com ela. Quem participa da Igreja? Quem está batizado na Igreja, quem partilha da sua fé e que está em comunhão com ela. Seria uma contradição se a Igreja convidasse à comunhão pessoas que não ou ainda não partilham da fé e da vida da Igreja. Quem pode comunhar? Quem pode tomar a comunhão? Quem é católico. Quem participa da Igreja Católica. Quem está em comunhão com este corpo que é a Igreja. Quem ainda não está em plena comunhão, não deve comungar ainda. Isso é uma dinâmica assim que é essencial. Para estar, para receber a comunhão, é preciso desejar a comunhão. Isso é muito interessante da gente recordar. Os cristãos ortodoxos podem pedir individualmente para receber a Sagrada Comunhão numa celebração católica. Agora, quanto aos membros de outras confissões cristãs, a Sagrada Comunhão pode ser dada em circunstâncias pontuais, nomeadamente em caso de necessidade grave, ou se existe a fé integral na presença eucarística. Olha as condições. Celebrações comuns de ceia do Senhor entre cristãos católicos e evangélicos são uma meta.
um desejo de todos os esforços ecumênicos. Antecipá-las, porém, sem se ter construído a realidade do corpo de Cristo numa fé numa igreja únicas, constitui uma falsidade e não é permitido. Outro tipo de celebrações ecumênicas, em que os cristãos de diversas confissões oram juntos, são boas e inclusivamente desejadas pela Igreja Católica. Então, gente, quando nós entramos neste assunto, pode um cristão não católico comungar dentro de uma missa? A resposta primeira é: para receber o sacramento da comunhão, nós devemos estar em comunhão de fé com a igreja que está celebrando. E aqui é um terreno espinhoso, porque assim, nós encontramos muita gente querida que vem junto celebrar aqui. Nós temos uma herança, especialmente da igreja da Alemanha, de uma aproximação muito grande, porque muita coisa nos une na fé com os irmãos luteranos. E é muito bonito os esforços ecumênicos que existem, especialmente nos últimos anos, para aproximar cada vez mais essas duas comunidades. Porque quanto mais próximas, mais somos um sinal no mundo do que Cristo quer para todo mundo. Comunhão. Mas se há dificuldades nas compreensões da fé de outras pessoas, só pode receber o sacramento da comunhão quem está em comunhão com toda a fé da igreja. Por isso que nós estudamos o creio em primeiro lugar. E para quem não crê no Papa, como é que fica? Para quem tem outras dificuldades de compreensão de creio, que são próprias de outras igrejas, como é que nós vamos entregar o sacramento da comunhão? Não nos é permitido. Isso não quer dizer que nós não podemos rezar juntos. E aqui nós tivemos já tantas belíssimas expressões. Lembrem, quem estava junto conosco na celebração pelos 500 anos da Reforma, que católicos e luteranos fizeram aqui em Estrela, mas que compreendeu um esforço e a participação de 3 sínodos luteranos e 2 dioceses aqui do Rio Grande do Sul. Diocese de Santa Cruz e Diocese de Montenegro, inclusive com a presença dos bispos. E de todos os padres que puderam estar. Como é que nós celebramos? Caminhando juntos desde o Parcão até o Cristo Rei. Celebrando juntos a palavra, meditando, pedindo perdão pelos pecados que fizemos, ora coletivamente, ora historicamente, ora pessoalmente. Louvando a Deus porque todos nós somos tocados pelo mesmo batismo. E por isso estamos numa certa sintonia. Somos corpo de Cristo porque temos o mesmo batismo, por mais que o corpo não esteja em plena comunhão. E por isso nós não celebramos o sacramento da Eucaristia juntos. Há um grande esforço de teólogos, das pessoas mais entendidas, para compreender mais, cada vez, qual é a postura que nós devemos ter, para procurar os caminhos adequados. Mas uma coisa que tem uma ruptura histórica tão comprida, também não vai ser de uma hora para outra que nós vamos conseguir resolver. Vejam, por exemplo, uma situação que muito nos incomoda aqui, e incomoda especialmente, vamos dizer, a igreja da Alemanha hoje. Na Alemanha, 40% dos casamentos que acontecem são de pessoas que vivem cultos diferentes. Um católico junto com um luterano, geralmente. Um luterano junto com um católico. E neste momento, na hora do casamento, que a gente deveria poder distribuir a comunhão, só a parte católica poderia receber a comunhão. Por que não? Porque a parte luterana não professa a mesma fé que é a profissão católica. Vocês lembram? Quando um casal, muitas vezes acontece aqui, tem gente que está fazendo curso de teologia agora junto com a gente aqui, a Escola Paroquial da Fé, e está fazendo para depois poder professar a sua fé e se tornar católico. Não é para jogar fora tudo que aprendeu e que aproximou de Deus desde que viveu a sua fé luterana, mas é para poder viver em comunhão com a família dentro da Igreja Católica. Precisa primeiro professar a fé católica, para depois poder receber a comunhão. De repente, alguns devem dizer, mas padre, eu já fui comungar sem eu saber disso e agora? Não se purgue com isso. Qual foi o teu desejo? Estar perto de Deus? Então não se sinta incomodado por causa disso. Mas a orientação da igreja é justamente esta, que se possa, para receber o sacramento da comunhão, estar em comunhão com a doutrina que a fé prega. Alguns vão até dizer, padre, mas tem gente que está em outras igrejas
que é um cristão muito melhor do que muitos que estão dentro da igreja e vão receber a comunhão. Procure evitar este pensamento, porque não cabe a nós julgarmos quem vive melhor a fé ou quem vive menos. O julgar compete a Deus. A igreja procura preservar que comungue do corpo de Cristo quem está em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. E por fim, então, o último número de estudo desse dia de hoje é o número 223. Em que medida a Sagrada Eucaristia é a antecipação da vida eterna? Jesus prometeu aos seus discípulos, e por eles também a nós, sentarem-se à mesa com ele. Quem senta na mesa da Eucaristia com Cristo, um dia vai sentar na mesa com ele. Na plenitude, o memorial da paixão, que é a Santa Missa, é a plenitude da graça e é o penhor da futura glória. Quem se alimenta do corpo de Cristo aqui, vai um dia sentar-se à mesa com o próprio Cristo. Essa imagem é lindíssima. É uma imagem que gera esperança, que faz a gente desejar cada vez mais o amor de Deus que é eterno e que ajuda a gente a entender a grandeza desse sacramento que hoje nós, de forma muito breve, estudamos. O sacramento da Eucaristia. Vamos às perguntas, vamos ver como é que está a situação aqui da nossa aula. Se pintou alguma coisa aí, vocês já podem me dizendo aí, gente. Pintou alguma dúvida, vocês me apresentem aqui. Deixa eu ver aqui. Se já apareceu alguma coisa aqui. A Denise pergunta aqui. O mundo tem que ser melhor a partir da nossa vivência eucarística. A Eucaristia é saúde da alma. Que bonita frase, Denise. Pergunta que devemos nos fazer. A minha comunidade é melhor a partir da minha vivência eucarística? É uma boa conscientização. É bom a gente pensar nessa situação. A Eucaristia consegue ser isso. Eu ia até provocar para vocês esta pergunta. Eu já tenho este amor pela Eucaristia que faz eu procurar esta presença com Deus todos os fins de semana, todo domingo. Por que a gente pode celebrar o domingo já no sábado? Porque o domingo, sendo uma grande solenidade, já pode ser celebrado nas vésperas. Então, sendo sábado de tarde em diante, já vale como missa dominical. Então, pode vir, tanto que nas nossas comunidades, sempre celebramos a liturgia dominical já a partir do sábado de tarde, de tardezinha, também para oportunizar a Eucaristia para todas as comunidades onde nós participamos. Então, tranquilamente, mas mesmo as missas de durante a semana, como nós fizemos agora, sempre terças-feiras de tarde aqui na Matriz, quartas de tarde lá nas Irmãs, às 18h30, quintas de tarde às 15 horas aqui. Toda a Eucaristia é momento de encontro. E nada é mais digno que vivê-la presencialmente. Aqui, nesse tempo de pandemia, eu sei que a orientação que a igreja teve que dar foi que as pessoas pudessem procurar a sintonia de forma remota, até para evitar que a pandemia se espalhasse. Mas hoje, este momento que estamos vivendo, posso recomendar para vocês com tranquilidade. Procurem a vivência da Eucaristia presencialmente nas nossas comunidades. Porque o protocolo que estamos adotando é seguro. Não temos relato desses 6 meses de celebrações de alguém que esteve na missa e que pegou a Covid, teve a transmissão dessa doença durante a celebração, porque trazendo a máscara, cuidando do álcool gel e com os cuidados que nós temos nas equipes de liturgia para fazer isso de forma segura e tranquila, vem sendo muito, muito bom, muito prático e as pessoas estão se sentindo amparadas. Eu posso confessar isso, gente, com o padre que escuta muita gente nessa salinha aqui. Que as pessoas que estão solitárias, estão muito tempo em casa, estão adoecendo. É preciso a gente se sentir corpo com a igreja.
A Helena comenta aqui, né? Aqui em Estrela tem muitos evangélicos que vêm comungar. Exatamente. Assim, ó, como nós não temos a postura de julgar, a orientação da igreja é esta, que para comungar dentro da igreja católica, as pessoas estejam em comunhão com a igreja católica, que creiam o que a igreja católica professa. Hoje tem muito luterano que tem mais amor ao Papa do que alguns católicos. Que às vezes, assim, hoje estão criticando demais aquele que é o grande sinal de unidade da igreja. Tem gente de outras igrejas que admira e valoriza mais a sua postura ética e o seu amor ao mundo inteiro e a todo o seu caminho para poder aproximar as pessoas de Deus, do que propriamente alguns católicos. Isso me apavora, gente. Católico que não ama o Papa não pode se dizer em comunhão com a igreja. Só lamento afirmar. Então, gente, né? Precisa-se crer aquilo que a igreja está professando, que reza no creio, para poder receber a comunhão. Por isso que essa é a igreja. Mas também, assim, ó, eu não me sinto à vontade para negar a comunhão para alguém que vem procurar para estar ali no encontro com alguém que deseja esta sintonia maior para poder alimentar a sua vida. Né? Hoje eu estudei muito, assim, ó, procurando compreender um pouco mais essa realidade, a situação da hospitalidade eucarística. Porque a Eucaristia também é celebrada na igreja luterana, em outras igrejas que celebram a Santa Ceia. E que tem um creio muito parecido na Eucaristia. Inclusive na transubstanciação. Então, assim, é importante a gente respeitar esta dinâmica e ajudar no processo de comunhão. Que as atitudes que nós tomemos não sejam de separação. É bom compreender a doutrina, mas é bom também entender o que significa um sacramento que deseja aproximar as pessoas. O Oscar nos pergunta, lá na Delfina, a missa virtual também na TV tem o mesmo valor da presencial? Óbvio que não, Oscar. Não tem o mesmo valor. Porque a gente não pode receber, especialmente a Eucaristia, e trazer o corpo de Cristo para dentro de nós. Então, claro que não tem o mesmo valor. Mas é muito bom a gente poder também cultivá-lo. Tem quantas pessoas têm dificuldade para ir para a igreja, já dificuldades motoras, de saúde, e encontram nas missas transmitidas uma maneira de poder estar em sintonia com Deus. Tem muito valor também a missa que acompanhamos na TV. Só não tem o mesmo valor que uma missa presencial. Gostei quando falou na vestimenta, pois tem cada um que é vergonha de bermuda, chinelo, camiseta, isso não está certo. Bonito, Antônio, de forma bem prática, dizendo, que vale a pena a gente se preparar dignamente para este encontro amoroso com Deus. A minha filha é casada com um luterano. Muitas vezes ele acompanha a minha filha na missa e comunga. Devo fazer uma observação a eles? Maria Helena, é importante tu veres como é que é a comunhão entre eles, né? E qual é como é que ele enxerga a comunhão para ir buscar a comunhão. Se ele compreende ela da mesma forma que hoje nós professamos a fé, por mais que não esteja professando o creio, né? Tome cuidado para não criar nele uma dificuldade quanto a isso, né? Porque muitas vezes, de uma maneira mal orientada, as pessoas deixaram eles juntos na celebração. E eu acho tão bom quando um casal, mesmo com disparidade de culto, né? Ele é católico, ela é luterana, ou enfim, vice-versa, procuram rezar juntos. Porque isso é um sinal também para os filhos depois procurarem a comunhão. Né? Se podes colocar isto, né, de uma forma tranquila, que bom. Que bom seria poder. Mas será que é necessário? Né? A pergunta é, está fazendo mais bem para ele ou está fazendo mal para ele? Esta comunhão que ele procura aqui. Como é que é a sintonia dele com a fé que a sua filha professa? Né? Que se tenha bem presente essas orientações também. Muito bem, gente. Ótima a nossa celebração, a nossa oração. Então, semana que vem nos encontramos para a aula 12, onde nós vamos estudar os sacramentos da cura. O sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Conto com a presença de todos vocês. É sempre uma satisfação sentir que a nossa comunidade está muito unida também neste estudo da nossa fé. Uma boa noite a todos. Vamos invocar a bênção sobre todos aqueles que nos acompanham. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.